Olá, o assunto dessa aula é soluções e cálculos. Solução é uma mistura de duas ou mais substâncias, onde uma delas é o solvente e as demais são os solutos, sendo que os solutos e o solvente devem ser miscíveis entre si e formarem apenas uma fase. Dessa forma, será formado uma solução. As soluções podem ser classificadas de diversas maneiras. Vamos ver aqui uma das formas em que elas são classificadas de acordo com a condutividade elétrica das soluções. Soluções e condução de corrente elétrica. Nesse quesito, as soluções podem ser eletrolíticas ou não eletrolíticas. As soluções eletrolíticas são aquelas que conduzem eletricidades e elas são sempre formadas por íons. Uma solução, para ser capaz de conduzir eletricidade, ela deve possuir íons. Já as soluções não eletrolíticas, elas não conduzem eletricidade e não são formadas por íons. Então, toda solução que não possui íons, ela não conduz eletricidade e, portanto, será classificada como não eletrolítica. Eletrólitos são substâncias que em solução aquosa liberam íons, ou seja, toda vez que uma solução tiver como soluto uma substância que seja um eletrólito, essa solução terá íons e será uma solução eletrolítica. E existem eletrólitos com força maior ou menor, são os eletrólitos fortes e os eletrólitos fracos. Os eletrólitos fortes, eles se ionizam ou se dissociam completamente. Por exemplo, ácidos e bases fortes e todos os sais são eletrólitos fortes. Os eletrólitos fracos são aqueles que se ionizam ou se dissociam parcialmente. Por exemplo, os ácidos e as bases fracas. Aqui vamos ver alguns exemplos de eletrólitos fortes e fracos em equações químicas para que fique mais claro o entendimento da diferença entre eles. Aqui temos o ácido nítrico, que é um ácido forte, e ele se dissocia por completo em H+ e NO3-, ou seja, todas as moléculas de HNO3 que estiverem em um meio aquoso, todas elas, ou seja, 100% delas, serão quebradas, ou seja, ionizadas em H+ e NO3-. Já se nós tivermos o ácido hipocloroso, que é um ácido fraco, se eu tiver uma determinada quantidade de moléculas, nem todas elas se ionizarão em H+ e ClO-. Apenas uma porcentagem delas, que não será 100%, uma porcentagem inferior a 100%, se ionizará em H+ e ClO-. Uma outra porcentagem permanecerá na forma de HClO. Por isso que há essa setinha aqui dupla, para mostrar que não é 100% que se ioniza. Por isso ele é classificado como um ácido fraco e também um eletrólito fraco. Aqui temos uma base forte, que é o hidróxido de sódio. Por ser uma base forte, ela se dissocia completamente em Na+ e OH-. Agora temos uma base fraca, que é o hidróxido de prata. Nesse caso, não é todo se eu colocar um determinado número de mols aqui dessa base, não é 100% desse número de mols que irá se dissociar. Apenas uma parte, porque ela é um eletrólito fraco. Aqui temos um sal, e toda vez que tivermos um sal, ele se dissociará 100%, porque todo sal é um eletrólito forte. Aqui temos um outro sal, brometo de sódio, também se ioniza 100%. Então, os eletrólitos fortes sempre terão essa setinha aqui, ó. E os eletrólitos fracos terão essa setinha de equilíbrio. É uma forma de distinguir os eletrólitos fortes dos eletrólitos fracos. Agora vamos falar um pouco sobre as formas de expressar a concentração dos solutos na solução.
vamos trabalhar apenas dois tipos de concentração. Existem mais de dois. Nós vamos trabalhar só esses dois aqui. O primeiro é a concentração comum, que expressa a quantidade de soluto em massa, que pode ser grama, miligrama, quilograma e assim por diante, em função do volume da solução, que pode ser expresso em litro, mililitro, centímetros cúbicos e assim por diante. Essa é uma forma de expressão de concentração. A outra forma é concentração molar, onde expressa-se a quantidade de soluto em mol e o volume da solução em litro. Vamos fazer alguns exercícios para compreender como trabalhar esses dois tipos de concentração. O primeiro exercício é: calcule a massa de cloreto de sódio necessária para a preparação de 150 ml de uma solução de concentração 50 gramas por litro. A minha sugestão para vocês começarem a resolver esse exercício é a partir dessa informação aqui, ó. Porque eu vou ensinar vocês a resolver estes exercícios por regra de 3. Não vou ensinar utilizando fórmulas. Então, observem essa unidade aqui e pensem ela em forma de regra de 3. Como que eu vou tentar expressar isso através de uma regra de 3? Isso aqui significa o seguinte: existem 50 gramas de NaCl para cada 1 litro de solução. E 1 litro de solução são 1000 ml. Então, 50 gramas por litro, 50 gramas em 1 litro. Então, eu escrevo dessa forma: existem 50 gramas em 1 litro, 1000 ml. Tá bom? Aí ele está perguntando quanto que precisa em 150 ml. Aí eu faço a segunda parte da regra de 3. Se em 1000 ml tem 50 gramas, em 150 ml terá X. Então, eu usei essa informação para montar um pedaço da regra de 3 e fui na pergunta para montar o outro pedaço. Aí agora eu multiplico cruzado, esse vezes esse, igual a esse vezes esse. 1000x igual a 50 vezes 150. E aí agora eu multiplico esses dois aqui, 1000x é igual a 7.500, passo o 1000 para lá dividindo, 7.500 dividido por 1000, eu chego na resposta que x é igual a 7,5 gramas. Essa é a massa necessária para preparar 150 ml de solução. Ok? Agora vamos fazer um outro exercício que usa um raciocínio semelhante. Uma solução aquosa de hidróxido de potássio de concentração 20 gramas por litro possui 8 gramas de soluto, KOH. Qual o volume de solução? Então, é bem parecido com o anterior. Eu vou começar por essa informação, ou seja, eu já sei que possui 20 gramas de KOH em 1 litro, 20 gramas por litro, tem 20 gramas em 1 litro, que é 1000 ml. E a pergunta, e ele está falando que uma solução aquosa possui 8 gramas. Qual é o volume dessa solução que possui 8 gramas? Então, ou seja, eu já sei que 20 gramas está em 1000 ml, ele quer saber qual o volume que tem 8 gramas. Então, qual o volume X que está equivalente a 8 gramas. Compreendido? Então, eu uso essa informação que ele me deu aqui para montar metade da regra de 3 e uso a pergunta para a outra metade. Aí eu multiplico cruzado, 20x e 1000 vezes 8. Olha lá. 20x é igual a 1000 vezes 8. 20x é igual a 8.000. Eu passo 20 dividido. X é igual a 8.000 dividido por 20, que dá 400 ml. Então, essa é a resposta. Tudo bem? Então, através dessa regra de 3, interpretando a informação, nós chegamos na resposta dos dois exercícios. Agora vamos fazer um outro exercício que exige duas regras de 3 para resolvê-lo. Qual a concentração molar de uma solução de volume 400 ml e que contém 45 gramas de iodeto de potássio?
Dado, massa molar do iodeto de potássio é igual a 150 gramas por mol. Então, eu vou começar por essa informação que já me dá uma relação importante. Existem 150 gramas para cada 1 mol. Então, existem 150 gramas de Ki para cada 1 mol de Ki. Tem alguma coisa aqui de grama ou de mol na pergunta? Olha lá, ó, contém 45 gramas de iodeto. Então, eu posso colocar 45 gramas aqui embaixo. Ó. Tá bom? Então, ou seja, 45 gramas equivalem a quantos mols? X mols. Então, eu já uso a informação da equivalência entre grama e mol, e aí eu pego o 45 gramas lá e coloco ele aqui embaixo e descubro quantos mols que equivalem a esse 45 gramas. Multiplico cruzado, 150x é igual a 45 vezes 1, 150x é igual a 45, x é igual a 45 dividido por 150, que dá 0,3 mols de Ki. Ele não perguntou quantos mols de Ki, ele perguntou qual a concentração molar. Ele perguntou quantos mols por litro. Tá bom? Eu não descobri quantos mols por litro. Eu descobri quantos mols equivalem a 45 gramas. Tá? Eu não descobri quantos mols estão em 1 litro. Ó, 0,3 mols equivalem a 45 gramas. É o que eu descobri. E esses 45 gramas estão em 400 ml, não estão em 1000 ml, que é 1 litro. Então, 45 gramas estão em 400 ml. Mas a pergunta é, qual a concentração molar, ou seja, quantos mols em 1 litro. Então, temos que fazer mais uma regra de 3. O que eu disse? Esse 0,3 mols equivale a 45 gramas que estão em 400 ml. Então, 0,3 mols estão em 400 ml. Qual é a pergunta? A pergunta é qual a concentração molar? A pergunta é quantos mols estão em 1000 ml? Quantos mols por litro? Quantos mols em 1000 ml? Então, eu multiplico cruzado, 400x é igual a 0,3 vezes 1000, 400x é igual a 300, x é igual a 300 dividido por 400, que dá 0,75 mol por litro. Tá certo? Então, usando o mesmo tipo de raciocínio, dessa vez com 2 regras de 3, nós chegamos no valor da concentração molar. Um último exercício para a gente terminar, parecido com o anterior, é o soro fisiológico contém 0,9 gramas de NaCl em cada 100 ml de solução aquosa. Qual a concentração molar do sal no soro fisiológico? Dados, massa molar do NaCl igual a 58,5 gramas por mol. Bem parecido com o anterior, começa por aqui, 58,5 gramas em 1 mol. E lá em cima ele falou que tem 0,9 gramas. 0,9 gramas x. Multiplicando cruzado, 58,5x é igual a 0,9,1. 0,9 vezes 1. 58,5x é igual a 0,9. X é igual a 0,015. Esse 0,015 é o número de mols que equivale a 0,9 gramas. E esses 0,9 gramas estão em 100 ml. Mas eu não quero o número de mols em 100 ml, eu quero em 1 litro. Então, eu sei que esse 0,015 mols está em 100 ml, mas a pergunta é quantos mols está em 1 litro. Aí eu multiplico cruzado, eu vou ter 100x é igual a 0,015 vezes 1000, 100x é igual a 15, x é igual a 15 dividido por 100, que dá 0,15 mol por litro. Compreendido? Então, terminamos por aqui essa aula. Na próxima, nós falaremos sobre diluição de soluções para terminar o assunto de soluções e depois iniciar a parte de equilíbrio. Obrigado a todos pela atenção.